A descoberta de um diário que narra toda a trajetória de um trabalhador comum. Esse é o ponto de partida de Arábia, filme escrito e dirigido por Afonso Shoa e João Dumans. Eu acho que, de uma certa forma, o Arábia está pensando nesse trabalhador contemporâneo, que está dentro de um contexto contemporâneo de se pensar o sujeito comum, não mais o grande sujeito, o sujeito, o tipo social, mas o sujeito dentro da sua intimidade, das suas percepções do mundo, das suas experiências de mundo. Então, de uma certa forma, ele humaniza esse personagem, trazendo essas questões mesmo de como ele percebe, de como ele sente. A história, que se passa em diferentes cidades mineiras, retrata o passado de Cristiano, um homem que trabalha em uma fábrica de Ouro Preto e, após um acidente, perde a consciência. Os diretores do longa, em debate na PUC-Rio, falaram sobre a construção da imagem de um país fora dos grandes centros. Era uma questão política mesmo, assim, de dar visibilidade a esses espaços, especialmente do interior, que um dia foram tratados como uma espécie de lugar idílico, assim, a nossa reserva de autenticidade está no interior, né? Então você vai ver nas novelas, nos filmes, como que o interior vai ser representado, um pouco essa ideia de uma inocência, né, de uma reserva ali de autenticidade e tal. E, na verdade, o interior do Brasil é um dos espaços mais conflituosos, mais violentos que a gente tem. Minas é católica, Minas é da devoção, Minas é do sacrifício, Minas é da dedicação. E a história do Cristiano é uma história mineira, eu acho, principalmente porque é uma história do sacrifício pelo trabalho, uma história de alguém que sabe que por mais que vai ter os seus momentos de prazer, eles estão ali cercados. Ao redor desses momentos de prazer existe o trabalho. O filme começou a ser construído a partir do primeiro projeto da dupla de realizadores, o longa A Vizinhança do Tigre, que mescla linguagem de documentário e ficcional. Nesse mesmo projeto, o Shoa e Dumans conheceram Aristides de Souza, um dos atores de Vizinhança e protagonista de Arábia. O Juninho não era só um ator, alguém que a gente estava trabalhando, mas é alguém que se tornou um amigo e se tornou parte da nossa vida. E quando a gente começou a escrever o Arábia, tinha uma questão que tinha sido deixada para a gente do Vizinhança, que era muito forte, que era a gente tentar criar um filme que fosse mais ficcional e que construísse essa realidade de uma periferia, de jovens na periferia brasileira, de uma maneira mais ficcional, e também de tentar desafiar o Juninho, porque a gente achava que ele tinha muito talento para atuação e a gente queria se desafiar a construir um personagem ficcional para ele e desafiá-lo também a desempenhar um personagem que não fosse ele. Arábia tem tido uma boa recepção nos circuitos de festivais por onde passou, como o de Tiradentes. Em Brasília, recebeu 4 prêmios, incluindo o de melhor filme. O que importa, né, é a possibilidade desse filme ser visto, não só no cinema. O cinema é apenas um pequeno ponto de uma carreira maior. Ele ser visto, ele ser ampliado, discutido nas faculdades de cinema, discutido em ocupações, discutido em sindicatos. Acho que é aí que está a força dele. Pela primeira vez, parei para ver a fábrica e senti uma tristeza de estar ali. A realidade, principalmente que os excluídos, né, as pessoas que são mais marginalizadas na sociedade, de que ela tem histórias e realidades fantásticas para mostrar. Aprender que às vezes criar cinema é viver o cinema, viver com as condições e com as pessoas e com a realidade que está gerando esse cinema, do que usar essa realidade como cenário, como objeto, como material para ser usado pelos filmes. Porque no fim de tudo, o que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou. Galo cantou madrugada na campina, manhã menina tá na flor.